Então veja, nós chegamos a essa conta simples, uma matemáticazinha que a gente diz de bodega, né? Que é renda, é tudo que você recebe, você vai tirar o seu consumo, que sobra a sua poupança. Essa poupança aqui é o que vai ser utilizado para crescimento do seu patrimônio, certo? Então veja só, é esse desequilíbrio entre renda e consumo que destrói a tua poupança, porque você pode ter um certo patrimônio acumulado, mas se você desequilibrar essa conta aqui, você vai consumir a tua poupança. Ou se você não tiver poupança, o que é que acontece? Você vai ficar com a renda perdendo para o consumo o resultado dessa conta negativa. E aí, como é que eu pago uma conta negativa? Pedindo dinheiro emprestado. E quando a gente estiver vendo lá nos investimentos, que a gente vai trabalhar com a geração, como é que surge a taxa Selic, a gente vai ver que o governo ele trabalha assim, né? O consumo, ou seja, os gastos do governo é maior do que a arrecadação dele. Então ele tem uma conta negativa. Então, como o governo sana esse problema? Pedindo dinheiro emprestado. Certo? Então, quando ele pede emprestado, opa, tem que ter uma taxa de juros aí, senão as pessoas não emprestam. Certo? Então, nós temos que saber trabalhar com essa relação aqui. Certo? É daí que surge todo o problema de finanças. Então, o segredo das finanças pessoais está aqui, ó, como o indivíduo sabe administrar seu consumo e gerar poupança. Certo? Após gerar poupança, aí você tem que ter um certo conhecimento, ou pode delegar para alguém que faça os investimentos para você, mas você tem que buscar equilíbrio nessa relação. Por isso, algumas informações elas são importantes que a gente vai ver agora. Então, vamos acrescentar alguns conceitos para vocês entenderem esse impacto aí de renda. Né? O primeiro é a inflação. Inflação é o aumento generalizado de preço dos produtos e serviços ofertados no mercado. Então, você está olhando hoje para o mercado e diz: azeite está muito caro, está inflação. Está tendo inflação do azeite. A cebola está muito cara, está R$ 15. Está tendo inflação na cebola, mas não é um quadro inflacionário. A característica da inflação, quadro inflacionário, é quando todos os produtos e serviços eles aumentam de preço, certo? Esse aumento ele é generalizado. Por exemplo, a cebola pode ser por uma questão de clima. Na semana que vem pode ter cebola a R$ 8, a R$ 4, a R$ 2. E aí a inflação da cebola vai ser negativa. O do azeite ele pode cair de preço. Então você vê, quando você tem produtos isolados aumentando de preço, não é um quadro inflacionário. Né? Mas a inflação é quando todos esses produtos e serviços eles estão tendo variação de preços. E essa inflação ela caracteriza uma coisa: se os produtos estão aumentando de preço e o meu salário não aumenta de valor, eu estou perdendo poder de compra. Então, uma das coisas que caracteriza a inflação é a perda do poder de compra do indivíduo. Certo? Então, na hora que eu vou consumir, eu percebo que eu não posso mais comprar as mesmas coisas que eu comprava há um tempo atrás. Por quê? Porque a inflação fez com que esse meu capital perdesse o poder de compra. Mas olha só, o consumismo que a gente fala, você tem que consumir para sobreviver. Agora, quando a gente fala em consumismo, é quando você consome de maneira exagerada. Certo? Então, o problema dessa quebra aí, dessa relação entre renda e consumo, é por conta de uma estrutura que você tem de marketing hoje, em todos os meios aí de relacionamento que você tem, mídias digitais, TV, a propaganda ela está chegando para você a todo momento. Certo? E algumas pessoas são mais propensas a quererem acompanhar, né, essa mídia, essa campanha de marketing, e elas começam a achar prazer em seguir esse padrão que está estabelecido no mercado e começam a consumir de maneira exagerada. Então é o mesmo caso da pessoa que joga. Você não jogava, começou a jogar, aquilo vai te gerando algumas sensações que pode te viciar, certo? Que são pessoas propensas ao vício. Então, o consumismo ele é um vício. Ele tem que ser tratado como vício, assim como o alcoolismo. Entendeu? Por quê? Porque quando você faz uma compra, você vai desenvolver no seu organismo sensação de prazeres, e aí tem todo um mecanismo que eu não vou entrar em detalhes, que dá aquele prazer, mas é um prazer momentâneo. Então, para você ter prazer novamente, você vai ter que consumir novamente. Então, veja, se você tem conhecimento do que é inflação, você é levado ao consumismo. Por quê? Porque você vai ter a ideia do seguinte: poxa, se eu não comprar agora, amanhã vai estar mais caro, então eu tenho que consumir logo agora.
existe um padrão na cabeça do brasileiro que início do mês o supermercado fica lotado. Tem uma questão de facilidade, mas muito veio da cultura da hiperinflação da década de 80, que você tinha que correr para o supermercado, fazer a feira de mês, porque depois de 2, 3 dias o teu salário não tinha mais o mesmo poder de compra. Você ia estar comprando metade do que você poderia comprar 2 dias antes. Então, essa ideia de inflação que você diz, opa, tem uma promoção, ou eu compro agora, ou esse produto vai aumentar de preço, leva você ao consumismo, certo? Mas aí, se você entende que se no mercado tem inflação, e essa inflação, certo? Ela é responsável pelo aparecimento do mecanismo que é juros. O que é juros? É uma remuneração paga pela parcela de capital que você não consumiu, você dedicou à poupança. E como é que eu remunero isso, Jonas? Como é que eu deixo essa segunda fonte de renda? Eu tenho que achar opções de investimento. Então, a mais comum, depois a gente vai ver várias, você vai colocar o dinheiro numa corretora ou no banco e ali você vai fazer seu investimento. Então, na hora que você entrega seu capital a terceiros, você não tem mais esse capital em seu poder, aquilo é um risco. Na verdade, você tem um crédito com um banco e o banco está investindo o teu capital. Então, nesse momento, você fica com o dinheiro indisponível. Poxa, que confiança é essa que eu tenho de pegar, certo? Parte do meu dinheiro que eu não gastei com consumo e entregar para esse banco. Para eu poder fazer isso, eu preciso ganhar um prêmio. E esse prêmio é o que a gente chama, certo? De juros. Então, juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo. É a recompensa que você tem que ganhar por deixar o teu capital indisponível. Certo? Então sobrou um dinheiro meu porque eu não guardo no colchão de casa. Porque é que eu vou fazer o investimento? Porque eu entendo que o mercado me remunera. E outra, se eu deixar parado no colchão de casa, eu vou perder para a inflação. Certo? Então a inflação ela te empurra quando você conhece o mecanismo da inflação, ela te empurra para o consumismo, quando eu quero consumir, porque eu tenho que consumir antes que o preço do produto aumente, e te empurra para você fazer os seus investimentos. Para quê? Para você usufruir do pagamento dos juros. Quanto maior a inflação, com certeza maior vai ser esse juros. Depois a gente vai ver que às vezes esse equilíbrio é quebrado em alguns ajustes que a economia faz, mas basicamente é isso. Então tudo advém da inflação. Então vejam, a inflação corrói o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, certo? Eu não consigo comprar o mesmo que eu comprava. Mas se eu tiver alguma poupança, eu vou ganhar juros pelo empréstimo desse dinheiro. Tem algum risco? Tem, mas eu estou ganhando juros. E se eu gasto tudo? O risco é maior, porque nem o capital eu tenho. Certo? Então, em investimentos, quando a gente estiver trabalhando, falando em opções de investimento, nós vamos ter uma regra que é remunerar o capital acima da inflação. Porque se eu remunerar meu capital abaixo da inflação, ao passar 1 ano, 2 anos, eu não vou estar comprando a mesma quantidade de bens e serviços que eu comprava 2 anos atrás. O dinheiro vai perdendo poder de compra. Certo? Então, eu tenho que remunerar esse capital acima da inflação. Essa é a regra. Então, aí você vai entender porque quando você liga a TV, tá lá, a inflação é tanta, a previsão de inflação, o povo fala tanto da inflação. Porque isso interessa a muitas pessoas que estão investindo saber para onde vai caminhar essa inflação, para que ele possa tomar a melhor decisão de onde ele vai colocar o capital. Então, como é que eu faço isso? Eu não consigo fazer isso, essa relação, estabelecer onde eu estou ganhando ou estou perdendo, se eu não entender a matemática de relação entre essas variáveis. Então, se você chegar agora em qualquer rede social, você vai ver a brincadeira, é o povo fazer testezinho matemático. Quanto é 30% e não sei o que, 40%, todo mundo fica rindo. Mas, na verdade, nós estamos com uma população que ela se nega a querer aprender a movimentar um pouquinho a cabeça para fazer esse trabalhozinho de cálculos matemáticos e ela fica num limbo. Então, você vê direto as pessoas no mercado comprando um produto, né, e não sabe se está ganhando, se está perdendo, se compra à vista. Eu já vi gente comprar parcelado e tendo dinheiro e o dinheiro na poupança. E ele pagando uma taxa de juros maior do que a poupança. Então, essas opções de investimento, quando você senta com qualquer pessoa para conversar, você percebe que há esse desajuste de ganhos e perdas, porque as pessoas não conseguem estabelecer a relação entre as variáveis e, principalmente, fazer o cálculo matemático desta relação. Certo? Então, não tem como eu ir lá trabalhar com investimento. Jonas, eu preciso saber desse cálculo matemático para fazer meus investimentos? Não.
Eu posso investir, colocar meu dinheiro na poupança, colocar no CDB, colocar no LCA, comprar uma empresa na Bolsa de Valores, baseado numa informação em outra e não fazer cálculo matemático nenhum, e nem saber desse cálculo matemático. E você vai ganhar dinheiro ao longo do tempo. Mas quando você consegue estabelecer a relação matemática entre as variáveis, que é o que a gente vai estudar, aí você vai começar a entender que o que não importa não é você ganhar R$ 2, é você ganhar 0,03%. Aí eu ganhei R$ 2.000, isso não quer dizer nada. Aí eu ganhei R$ 2.000, mas foi no intervalo de tempo de 5 anos. Foi um bom investimento ou não foi? Como é que eu comparo os investimentos? Como é que eu vou ter um diferencial, certo? Para analisar os meus ganhos e perdas em cima das variáveis que estão envolvidas no investimento. Ou seja, esse efeito do tempo. Como é que eu vou ganhar dinheiro ao longo do tempo? Eu estou renunciando ao consumo para ter uma preferência temporal de gasto e consumo numa data futura. E como é que eu calculo isso? O que é que eu estou renunciando hoje para ganhar mais lá na frente? Então, essa equação matemática, essa relação entre as variáveis é que vai estabelecer isso para nós. Então, primeiro, eu vou estabelecer aqui, certo? O conceito de cada variável. Então, o investimento basicamente é uma coisa desse tipo. Nós vamos estabelecer. Você está hoje decidindo pelo investimento. Você está hoje, na data presente, no seu investimento. Então, a gente chama de P. P é o valor que você tem hoje. Se eu colocar esse capital no investimento e passar um determinado N períodos de tempo, N meses, N dias, N anos, certo? Meu P ele vai se transformar em F, que é o valor futuro. Certo? Por que P vai se transformar em F após N períodos? Porque eu estou remunerando ele dessa taxa de juros. Então, o sistema estabelecido hoje no mercado, na maioria das opções de investimento, um detalhezinho ou outro aqui de quando não usa essa equação de juros compostos e usa de juros simples, eu vou dizer no momento certo. Mas quem estabelece a relação entre essas variáveis é essa equação aqui. F é igual a P, 1 mais I elevado a N. Mas, Jonas, por que foi colocado essa representação de setas aqui? Porque quando você for trabalhar numa calculadora científica, financeira, a HP12C, ou você for trabalhar na ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, que é o Excel, internamente, certo? No algoritmo dessas calculadoras e desse software, ele trabalha dessa forma. Ele entende que quando você faz o investimento, o dinheiro não está com você, você entregou a alguém. Então, em matemática financeira, quando sai dinheiro do seu bolso, é seta para baixo, é valor negativo. Quando entra dinheiro no seu bolso, ou seja, quando você resgata do investimento, é seta para cima, é valor positivo. Tá certo? Esse é um padrão. Então, na verdade, o cálculo matemático é: eu vou transformar P em F. F vai ser o meu valor futuro. Certo? Mas por que P se transformou em F? Porque ele está sendo remunerado dessa taxa de juros por N períodos. Certo? Vou deixar para o próximo vídeo para a gente se aprofundar nessa equação.